Queridos irmãos, dando sequência, no vídeo 142 e também sequência na pergunta 559. Ah, mas não acabou isso ainda não, Luiz? Não. Olha, os bons espíritos na questão de número 554, 540, eles disseram no final, olha, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Isso é uma questão. O que ele quis dizer aqui, ele finalizou de uma certa forma tão educado, sabe? Os bons espíritos, educadamente, eles nos disseram assim, vou resumir para você. Essa é uma questão, queridos irmãozinhos nossos aí no corpo físico, que vocês vão conseguir aprender a compreender, a entender essa questão só quando alcançarem um patamar muito elevado. Você entendeu? Por enquanto, meus irmãozinhos, não fiquem aí queimando neurônios com essa questão, não. Porque queimar neurônios nesta questão, com esta questão, é perda de tempo. Vocês não vão conseguir sair do lugar. Educadamente eles nos disseram, foi isso. Você entendeu? Seria o mesmo, queridos irmãos. Seria o mesmo. Mas você está falando da pergunta 559? Estou. Só que Allan Kardec, ele aqui grifou embaixo aqui a questão de número 540 para nos mostrar, você entendeu? A função dos espíritos inferiores e imperfeito e o que significa espírito inferior e imperfeito. Então, eu estou esmiuçando a pergunta de número 559. Você está vendo a importância do esmiuçamento? Porque isso aqui passa batido por muitas pessoas, com todo respeito, que merecem. Seria o mesmo aqui discutir essa questão, apesar que eu já esmiucei bastante aqui. Mas como os bons espíritos aqui disseram, seria o mesmo que eu não vou usar o coitadinho do Galileu Galilei mais não, tá bom? Seria o mesmo que no ano de 1800, no ano de 1800, você viaja no tempo 300 anos depois. Você viaja no tempo. Isso é uma história para você entender. E você pega a tecnologia de hoje, entendeu? 1800, 2021, vamos por 300 anos. Você pega a tecnologia de hoje do celular.
e você volta no tempo lá para o ano de 1800. E como você que viajou no tempo e pegou o celular, você entendeu? Você sabe manusear aquele celular, não sabe? Então, você chega em determinada comunidade, reúne todo mundo ali na praça. E você diz assim para as pessoas, olha, esse aparelhinho aqui, eu consigo falar com quem eu quiser no mundo todo. Aí já ficam todos assim, né? Preparados para poder meter fogo em você. Ah, não. É um doido, é um herege, é um louco. Aí, de repente, o que acontece? Não, vamos melhorar a situação para ficar mais gostoso. Você e um amigo teu viajam no tempo. Vem aqui nessa época, pega 2 aparelhos celular. Bateria bem carregada, bastante internet. É história, gente, só para vocês entenderem. Que é a mesma situação aqui que os espíritos acabaram de dizer. Não se preocupa com isso não, gente. Isso aí requer-se evolução, compreensão lá na frente. Não é momento ainda de você se preocupar com essa questão. Vocês vão queimar neurônio. Tá. Aí você combina com o seu amigo, você fala assim, olha, você vai ficar lá nos Estados Unidos e eu vou ficar aqui no interior do Brasil, né? E na hora exata eu vou ligar para você. E nós vamos conversar no Viva Voz, para todo mundo ouvir. Aí você fala para as pessoas assim, ó, eu vou conversar com uma pessoa que nesse momento está lá nos Estados Unidos. Só para você ver. As pessoas ficam tudo assim, assustadas, né? Com vontade de correr. E outras mirando para você a arma de fogo. Porque eles pensam que aquilo é coisa do outro mundo. Eles não conhecem o teu amigo. Eles acham que vão conversar com você ali vai ser o capeta. Aí você liga pro seu amigo lá nos Estados Unidos e põe no Viva Voz. Alô? Seu amigo fala assim, alô? E todo mundo ouve. O que você acha que acontece com você naquele momento ali? Você vai para a grilhotina, você vai para a fogueira, você é metralhado ali pelas pessoas, enfim, você é elevado como um Deus. O que você acha que acontece com você naquele momento ali? Responde você mesmo, por favor. É o que os espíritos estão dizendo aqui, ó. Que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Não adianta. Esse acanhado espírito sem cultura, sem evolução. Agora, não vamos generalizar também, tá? Não vamos, até porque esse processo ele é complexo. Entendeu? Eu, com todo respeito, eu não tenho permissão de dizer mais além do que eu já disse. Não tem permissão. Porque se eu tivesse, eu escancaria a boca. Como é que é? Escancarar a boca. Ah, você entendeu. Eu escancarar a boca aqui. Mas, se não pode... No vídeo que eu fiz a respeito dessa questão 540, eu já havia comentado isso. Eu comentei tudo isso.
Mas foi bom que Kardec, foi bom que aqui das ocupações e missões do Espírito, foi bom que eu deparei com praticamente a mesma pergunta, o mesmo assunto, onde eu pude, você entendeu? Analisar o que eu disse no esmiuçamento, com o que eu acabei de dizer no esmiuçamento da pergunta 559, à luz da doutrina dos Espíritos. Isso é que me deixa tranquilo, porque o que eu disse lá na pergunta 540, em alguns vídeos que já foram produzidos, condiz com a questão 559, condiz com o esmiuçamento agora. Isso significa que a luz da doutrina espírita, lá a luz da doutrina dos espíritos continua aqui. Porque caso contrário, se eu tivesse dito algo lá e agora aqui algo diferente, ora, a parede é branca ou a parede é azul? Porque lá você disse que a parede é azul, agora aqui você está dizendo que a parede é branca? Mas não, lá eu disse que a parede é azul, aqui eu estou dizendo que a parede é azul. Graças à verdade dessa ciência, que é a doutrina dos espíritos, graças a esse trabalho sério que nós estamos fazendo, que é esse esmiuçamento. Você entendeu? Então, que fique bem esclarecida essa questão. Espíritos imperfeitos e espíritos inferiores é aquela classe que Leon Denis muito bem os classificou. Dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal ou no hominal. É essa classe de espírito. Não é essa classe de espírito zombeteira, espírito das trevas, anticristo, Hitler, mas esclarecendo que tanto os espíritos inferiores, imperfeitos, espíritos das trevas, anticristos, espírito do nível de Hitler, que está acima de todos esses espíritos, a categoria dele. É aí agora que chegou o X da questão. O nível de inferioridade de Hitler espiritualmente está acima de todas essas categorias. Sabe esses espíritos autodenominados chefes das trevas? Desculpe. Sabe esses espíritos que auto se denominam espíritos chefes das trevas? Esses espíritos denominados espíritos das trevas, esses espíritos que auto se denominam anticristo, sabe? Esses espíritos não servem nem para lavar o pé. Não, pé não, né? Não serve nem para lavar os pés. Do nível desses espíritos, do nível de Hitler, Mussolini, Gengis Khan, esses seres revolucionários que pisaram aqui na Terra e que através deles, infelizmente, com todo respeito, infelizmente, sucumbiram bilhões de pessoas aqui na Terra. Mas que
semelhante atrai semelhante. Esses que sucumbiram também não eram lá ovelhinhas. Mas é uma questão que nós não vamos tratar, tá bom? Por uma questão assim de respeito. Mas esses seres, eles vibram noutra categoria acima desses espíritos, os quais auto se denominam. Porque eu não sei se vocês sabem, antes de nosso Senhor Jesus Cristo vir à Terra 2000 anos atrás, os arquitetos siderais, eles construíram uma cidade na linha do Equador. Uma cidade. Uma prisão. Você entendeu? E essa prisão tinha a forma. Tinha não, ela continua ainda existindo. Ela tem a forma da suástica, usada por Hitler, pelo nazismo, pelos nazistas. Então, Hitler foi um. E você já observou as pontas da suástica? As pontas? Então, tem as pontas e tem o meio. Cada ponta daquela lá, que se dizia chefe, ali mandava. Então, antes de nosso Senhor Jesus Cristo vir à Terra, os arquitetos siderais, eles construíram esta prisão na linha do Equador. Você entendeu? E para lá foi recolhido aqui da Terra, retiraram aqui da Terra, mais de 2 bilhões de espíritos. Espíritos trevosos. Não eram espíritos inferiores não, viu gente? E nem espíritos imperfeitos. Porque esses espíritos inferiores e imperfeitos ainda estavam lá no mineral, no vegetal e no animal nominal ainda, tá? Ainda estavam lá. Nós estamos falando de espíritos trevosos. Espíritos terríveis. E para lá esses espíritos foram levados. E lá, esses que, durante esse período de 2 bilhões, na erraticidade, eles eram lá considerados chefes, lá eles continuaram sendo chefes. Só que cada um, por conta própria, eles lideravam uma ponta, cada um liderava uma ponta e o centro da suástica. Depois de 1000 anos, esses espíritos começaram a ser trazidos para a Terra para reencarnar. Eles começaram a ser trazidos para a Terra pelos benfeitores espirituais, pelos arquitetos siderais, para reencarnar. Porque não há reforma se não reencarnar e se não desencarnar. E se não batalhar aqui na Terra. Foi onde milhões de espíritos, e por que não bilhões de espíritos, durante todo o período de escravidão, período das 9 cruzadas, depois do ano de 1100 e tanto, 1200 e pouco, é que esses espíritos começaram a ser trazidos de lá,
Aí esse período teve 9 cruzadas. Depois teve guerra de 300 anos. Guerra de 100 anos. Teve o período da Inquisição. Teve o período da escravidão, né? O período dos escravos. Teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas esses seres todos, em todos esses períodos, foram os mesmos que reencarnavam e desencarnavam, reencarnavam e desencarnavam, reencarnavam e desencarnavam. Aqueles mesmo que foram trazidos para a Terra e desencarnaram, que reencarnaram, durante as 9 cruzadas e desencarnaram, vieram depois na Guerra de 300 anos, você entendeu? No período como se diz, da Inquisição, da França com a Inglaterra, onde sucumbiu Joana d'Arc. Esse período também que lameou o mundo de sangue, com o período depois da época dos escravos, o período da Primeira Guerra Mundial, o período da Segunda Guerra Mundial, sempre os mesmos espíritos que reencarnavam e desencarnavam. Aqueles chefes eram os mesmos. Aqueles subordinados eram os mesmos. Durante esses séculos e séculos. E para você ver como são as coisas, Hitler hoje, né? Um dia, na evolução, apologia? Não, estudo. Porque você precisa entender essas questões. Porque senão você se torna para sempre um adepto da mitologia do paraíso mitológico de Dante, do fogo do inferno eterno. Hitler um dia se purificará de uma tal forma que Deus lhe confiará uma pleia de espírito, como ele confiou a nosso Senhor Jesus Cristo. O trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Deus não é monstro. Deus não é morfológico. Entendeu? Deus não odeia. Deus é amor, é inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então Deus quer o nosso progresso, Ele quer que nós nos melhoremos. Ele não quer que permaneçamos nestas condições. Ele nos dá a oportunidade. Agora, que vai demorar um tempo infinito para Rito chegar nessas condições, vai. Mas qual é o problema? Ele é nosso irmão em processo de evolução. É um espírito criado por Deus, como você foi criado, como eu fui criado. Nós podemos chegar primeiro, ele pode chegar depois. Nós podemos chegar depois, ele pode chegar primeiro. Vai depender do nosso comportamento moral, da nossa aceitação, da nossa mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Quem somos nós para julgar uns aos outros? Por isso que eu estou aqui dizendo que
procurando nessa classificação mostrar os níveis de espírito. Eu acho que nem você sabia, né, que nessa escala evolutiva, esses espíritos inferiores e imperfeitos seriam esses espíritos no mineral, no vegetal e no animal. E depois migrando-se para o hominal. Acho que nem você sabia. Entendeu só? Olha só para você ver como que é bom a gente conversar, né? Bater um lero aqui. É para isso. Isso que é importante. Porque isso tira muitos bichos da nossa cabeça. E nos proporciona meios grandiosos de aprender, né? Então vamos para o próximo vídeo.